Boa noite, meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do Fogo na Rede. Tô aqui para fazer o pós-jogo de Botafogo 0, Flamengo 3, em casa, no Newton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos e é vice-líder do campeonato. O Botafogo foi praticamente goleado pelo rival em pleno Newton Santos, com a torcida aqui. Enfim, que partida ruim, cara. Muito ruim. Melancólica. Quando a gente acha que o Botafogo vai, o Botafogo dá 3 passos para trás e não vai, não acontece. É tanto desfalque, é tanto jogador que foi embora. Eu fico analisando todos os erros que aconteceram esse ano, ficam ecoando na minha cabeça o tempo inteiro, porque tudo justifica o que acontece dentro de campo. Tudo. Tanto jogador que saiu, tanta troca de técnico, trazer um técnico inexperiente para o tipo de momento que o Botafogo vive. Pecou muito o Textor, pecou muito, e isso reflete no time dentro de campo. E hoje o Marlon Freitas, pela primeira vez vi um jogador do Botafogo realmente falando do externo, né? Os problemas fora de campo estão contribuindo para o desempenho da equipe dentro de campo. E quem diria, né? Quem diria que vender Gregory, vender John, vender Igor Jesus não transformaria o time do Botafogo nisso aí? Você cobra de jogadores que acabaram de chegar a uma adaptação relâmpago. O jogador ganha um salário muito alto. Tem mesmo que se adaptar. Não é assim que a gente tem que pensar. Eles ganham um salário muito alto, eles têm que ralar. Tem que entrar aqui em campo e dar vida, dar o sangue. Eu vejo alguns fazendo isso e vejo tudo dando errado da mesma forma. Não tem entrosamento, o time não tem entrosamento. A zaga é diferente todo jogo. São 10 desfalques por partida, há no mínimo uns 3 jogos. Qual técnico consegue trabalhar dessa forma? Um técnico que é auxiliar consegue controlar um vestiário dessa forma, com 10 desfalques por jogo? Isso não é saudável, isso não existe. Um time que venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro ano passado ser reduzido a isso. O Botafogo foi reduzido a isso. O elenco do Botafogo é deste tamanho. Botafogo não tem volante reserva além do Alan. Partida que vem vai ser Alan de titular e Marlon Freitas é suspenso e Newton de titular porque o Newton volta. Mas no banco não tem ninguém. Mandaram o Danilo Barbosa embora, o Guinho foi pro Molenbeek. Cadê o reserva do Botafogo? Botafogo tem um volante reserva até o final do ano. O Alan fisicamente está muito abaixo, muito mal. O Newton é o melhor volante do Botafogo em 2025, pô. Marlon Freitas vive de altos e baixos. As atuações individuais hoje pesaram muito. Botafogo começa o jogo bem, começa criando, apertando o Flamengo. O Flamengo tem a posse de bola e não sabia o que fazer. Botafogo chega com Santos, com Cuiabano, com Arthur e Arthur Cabral. Nenhum desses acertou um chute no gol. Todas as finalizações foram para fora. Num primeiro tempo em que o Santos foi o único criador, realmente criou muitas chances de gol, jogadas, deixou os jogadores de cara pro gol, e nada foi aproveitado. Arthur Cabral saiu vaiado, muito vaiado do campo, porque, cara, se a função do Arthur Cabral é fazer gol e ele erra todos os chutes em frente ao goleiro, tem alguma coisa errada. E o Arthur Cabral é um jogador que tem 100 e tantos gols na Europa. Não é um qualquer. É inegável. Não existe a gente falar que o extracampo não pesa no desempenho dentro de campo do Botafogo. Pesa muito. Eu não imagino nem como tá o vestiário, cara. Deve estar um clima de cemitério, um clima morto. Absurdo. Marlon Freitas falou que não sabe nem quais jogadores ficam pro ano que vem. Como você consegue jogar num time que é uma incógnita? A qualquer momento, qualquer jogador vai ser vendido, pô. A reunião de ontem do Conselho Deliberativo cravou que o Botafogo precisa de um aporte de 350 milhões de reais para o ano que vem. Desse aporte e desse dinheiro que o Botafogo precisa, se não for só aporte, vão ser realizadas vendas de jogadores. Montoro, que provavelmente chegou esse ano e jogou 5 meses com a camisa do Botafogo, vai embora ano que vem.
Eu não sei se é assim que se constrói um time, se essa é a forma saudável, cara. E pela primeira vez o Marlon Freitas abriu a boca e falou sobre o externo. Ele normalmente engole ou não fala muito com a imprensa ali embaixo, às vezes ele não tem essa obrigação de ficar falando sempre, mas quando fala, não joga a culpa no externo. Dessa vez jogou. E acho que fica um recado aí pro John Textor, né? O que você fez com o Botafogo em 2025 é irreparável. Acabou o ano do Botafogo. O Botafogo foi eliminado de tudo e tá sendo humilhado por todos os rivais. O Botafogo perdeu pro Fluminense 2-0. O Botafogo foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil em casa e o Botafogo acabou de tomar uma taca do Flamengo. Eu não sei mais o que resumir esse ano. O desempenho do time quando começa bem, em 20 minutos o time apaga. O time apaga. Hoje o Pedro achou um gol ali. O Marçal saltou da linha da zaga. Até quando o Ancelotti pensa em, vou deixar o jogador mais experiente jogar. Contra o Flamengo, time grande, rival. Clássico da rivalidade. E aí acaba entregando a paçoca. E o Marçal vinha bem. O Marçal jogou alguns jogos bem pelo Botafogo, desde que voltou a atuar. Eu não consigo pensar, cara, em outra alternativa que não seja o extracampo. O Botafogo não completa um jogo. O Botafogo não completa, assim, 3 jogos seguidos com a mesma zaga, pô. Todo jogo tem mudança no time. E além disso, o time foi mal montado esse ano. Pelo estilo de jogo que o Botafogo quer jogar, a gente precisa de pontas rápidas que chegam com amplitude no final no último terço do campo. Isso não acontece com o Arthur, não acontece com o Savarino. Ah, cara, é decepcionante, pô. É porque a gente vem aqui, sabe? Quer cobrir o clássico, quer fazer o clássico, a torcida se anima, vem um pouco mais de torcida. Eu que critiquei a torcida nos últimos jogos, porque, 8 mil não é público pro Botafogo. Só que aí a torcida vem, toma o primeiro gol, a torcida levantou e começou a aplaudir o Botafogo pra reerguer o time. O Botafogo não dá índices de reação quando começa perdendo. Não dá. A última virada foi contra o Juventude e ela aconteceu depois de 1 ano e alguns meses. Porque a última virada do Botafogo tinha sido ano passado contra o Bragantino. Assim, não vou ficar apontando o dedo. Não é meu papel. Meu papel é analisar mesmo o que foi o jogo de hoje. E o jogo de hoje foi triste, cara. Foi triste, porque você vê... falta foco, falta atenção dentro de campo. Falta opção de jogadores. Sabe, tinham 4, 5 jogadores da base hoje no banco. Tem jogadores aí que foram contratados e não jogam, pô. Mastriani. Planejamento do Textor para 2025 puniu o Botafogo de todas as maneiras. De todas as maneiras, o Botafogo... E a perspectiva que fica para 2026? Gente, um alerta. O campeonato começa em janeiro, o Botafogo tem o Marçal encerrando o contrato, o Alex Telles com lesão crônica no joelho e o Cuiabano vendido. A gente tem que contratar 2 laterais para o ano que vem para poder revisar com o Telles. O Telles suou o ano inteiro, se doou o ano inteiro, acabou com uma lesão ferrada no joelho. E o Cuiabano tá vendido, pô. O Cuiabano tá vendido. E o Marlon Freitas chegar e falar que não sabe quem fica pro ano que vem, a gente tem que abrir o olho. Não dá, pô. O time, não existe time. Toda hora alguém sai. É clube empresa? Beleza. Mas eu não conheço um clube empresa que trabalhe dessa forma, cara. Pô, que irritação. Eu queria ter 1 ano de paz, sabe? Poder comemorar. Fui campeão do Brasileiro da Libertadores. Mas aí eu tô 1 ano aqui estressado. A gente não venceu o Flamengo esse ano, cara. Desempenho muito ruim. Só pra fechar aqui do jogo, porque eu fiz, né? Analisei o Botafogo de forma global nesse ano, assim, de forma geral. A gente começa a partida bem. Cria boas chances, perde muitas chances de gol. O Arthur Cabral não tá numa boa fase. O Arthur não tá numa boa fase. Chega no segundo tempo, o Botafogo volta bem ligado. E aí aos 70 minutos toma um gol muito bobo. A zaga do Botafogo com o Ancelotti não tá funcionando. O ataque hoje teve triangulação, acertou bons passes, chega na hora da cara do gol, erra, cara. Erra. Assim, é a receita do time que foi mal organizado desde o início do ano.
É o que acontece com um time que é mal organizado desde o início do ano. Não tem muito o que falar sobre isso. Não tem muito o que falar. Eu penso que o Botafogo vai andar, o Botafogo estacionou. São 4 derrotas aí, 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias nos últimos jogos. Para um time que precisa pegar a Libertadores no ano que vem, senão vai ser trágico. Vai ser muito trágico, tá bom? Torcida, pense bastante no que tá acontecendo. Acho que a gente vai ter que começar, né, protestar um pouco mais, falar com os dirigentes, com os donos, com o dono do Botafogo, porque, o que fizeram com o Botafogo esse ano foi sacanagem. Acabaram com o nosso 2025 e a gente precisa ter esperança para 2026. Só que a esperança é cada vez menos alimentada. Ela cada vez apaga um pouco mais. Em campo hoje, o Flamengo não teve intensidade nem tanta criatividade, mas foi muito eficaz. Puniu o Botafogo quando o Botafogo falhou. É um time que parece estar ligado 100% do tempo no jogo. E o Botafogo tem essas desatenções, cara. Desde o Mundial eu posso contar inúmeras desatenções, falhas do Botafogo em gols de equipe adversária. Contra o Vasco a gente falhou, contra o Fluminense falhou, contra o São Paulo falhou, contra o Flamengo falhou. Não sei mais o que dizer. Desde a saída do psicólogo do Botafogo lá de 2024, que anunciou a saída dele nesse ano, cara, eu sinto o time muito ansioso, pô. O time fica ansioso, tá atrás do placar, quer correr demais, acaba se atrapalhando. Tem muito o que falar. Agora, assim, o torcedor veio pro jogo de hoje, vai o Arthur Cabral, vai o Arthur também, que foi mal. Agora acho que a gente tem que começar a cobrar o pessoal que tá lá em cima. Tá? O pessoal que tá lá em cima. Ontem rolou o Conselho Deliberativo do Botafogo e algumas coisas foram esclarecidas. Informações que a gente já sabia e que precisava de confirmação, né? E o Tairo Arruda confirmou. Agora, gente, cobrar o Textor. Não tem outra opção a não ser cobrar o Textor. E pedir desculpas também depois, né? Tem que pedir desculpa pelo que aconteceu com o Botafogo esse ano em 2025. Vai muito na conta dele. Ele sabe disso, tá? Ele sabe disso, torcedor. 3-0 Flamengo, né, cara? Muito triste, clássico. A gente não ganha dos caras. Não ganhou dos caras no ano de 2025. Um abraço. Vamos com tudo pro jogo contra o Ceará. O Botafogo somos nós. O Botafogo são os torcedores. Não desistam. Não desistam. A gente precisa da Libertadores no ano que vem. Senão o cenário vai de mal a pior. Tá complicado.